Noite escura da alma, processos, abismos, crises existenciais. Todas essas expressões são bastante conhecidas por quem trilha aí um caminho na magia, na bruxaria. Mas a gente entende o que é que significa todos esses processos, essas expressões. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as minhas experiências e como esses momentos aí se apresentam na vida da gente. Bom, falando pela ótica espiritualista, claro. A noite escura da alma, essa expressão é bastante conhecida até, mas muitas pessoas passam por ela e não se dão conta, né, do que é uma noite escura da alma. E, bom, espiritualmente falando, uma noite escura da alma pode vir quando a gente passa por uma dor, por uma perda, por um fim, né, um fim de ciclo. É aquele momento que tudo perde o sentido. Tudo que você fez até aquele momento, como você agiu, como você se comportou, tudo porque você batalhou, é como se tudo perdesse a cor, tudo perdesse o sentido. Parece até uma crise de depressão, né? Mas depressão é uma doença que precisa ser tratada. E eu tô falando do processo espiritual, que todo mundo em algum momento da vida vai passar. Todo mundo que trilha o caminho da magia, do ocultismo, vai chegar nesse momento. Por variadas motivos, né? Pode ser quando você passa por uma dor, quando você quer muito alguma coisa e você batalha e você acaba não conseguindo. É aquele momento de desesperança, é aquele momento que você se questiona demais sobre o seu caminho, sobre se você está fazendo a coisa certa. Tá? É aquele momento que você perde a sua fé, perde a sua esperança, que nada faz sentido e você acha que não vai sair dessa situação. Todo mundo em algum momento da vida passou por um momento desses, né? Na adolescência é comum passar por crises existenciais, né? Noite escura da alma, porque é aquele momento que a gente está se afirmando na sociedade, buscando ali a nossa tribo, buscando a nossa identidade, procurando tomar um rumo na vida. Então é comum passar por esses conflitos. E, enfim, na fase adulta da vida, assim, por vários motivos, casamentos, empregos, questões familiares. É muito comum, por exemplo, eu que faço tiragens de oráculo, as pessoas me procurarem, pessoas que são espiritualistas, relatando que perderam a fé, que perderam a esperança com relação à espiritualidade, perderam a fé ali nos seus guias, nas suas divindades, porque não saiu exatamente do jeito que ela queria, né? Então, esse perder a fé, perder a esperança, é uma noite escura da alma também, porque tudo que você lutou, que você se dedicou, que você acreditava, você passa a não acreditar mais. Então, é um momento bem desafiador, bastante desafiador. E que eu posso afirmar que todas as pessoas já passaram, pelo menos uma vez na vida, por uma noite escura da alma, pelo abismo. E, bom, o que é que pode auxiliar, né? O que é que a espiritualidade pode fazer para ajudar a gente a passar pelas noites escuras da alma, né? Que podem ter aí tantos motivos, tantas possibilidades. Aí vem a questão do trabalho com as sombras, que é uma expressão também bastante difundida, bastante falada, né, muito popularizada ultimamente, o shadow work, como as pessoas falam. E esse trabalho com as sombras, ele, até na psicologia junguiana, fala sobre isso, sobre o reconhecimento das sombras, a integração das sombras. E o que é que isso tem a ver com bruxaria, com magia? Bom, trabalho com as sombras, geralmente não, sempre é feito com alguma divindade negra, deuses negros, né, deusas negras. Por quê? Porque esses deuses, essas divindades que estão ali na escuridão, no submundo, são deuses mais severos, são deuses com energia mais densa. Eles nos ajudam a confrontar essas sombras, tá? E o que é essa sombra? O que é esse trabalho com as sombras, né? Muita gente pensa que é algo negativo, que é algo trevoso, que é algo que vai trazer
algum malefício, e não é, muito pelo contrário. Nas sombras tem muita sabedoria, nas sombras tem muito conhecimento para a gente adquirir, muitos processos que nos trazem muita maturidade ali no trabalho com as sombras. Só para citar alguns deuses negros, a gente tem a Hecate, que é bastante conhecida, né, que é uma deusa quitônica, que os deuses quitônicos são os deuses negros, os deuses animais do submundo, né, e deuses assim que tem essa expressão. Kali é também uma deusa negra, que também ajuda nesses processos de reconhecimento das sombras. Bom, o que o trabalho das sombras pode ajudar a gente? Muitas coisas, porque quando o espiritualista, eu vou falar assim, né, de maneira geral, ele está ali ou começando, ou já está num processo, ou está há muito tempo parado numa mesma manifestação, ou numa mesma casa, ou ali na mesma fé, ele acaba se tornando, entrando numa estagnação, acaba ficando anestesiado. E é muito comum as pessoas buscarem só a luz, porque acham que a luz é boa, porque quer ficar numa zona de conforto. Quem é que não quer ficar na zona de conforto? Todo mundo quer ter saúde, quer ter amor, quer ter dinheiro, quer ter paz, quer ter alegria, quer ficar no meio das pessoas que você ama. Só que a vida não é assim, né? A gente sabe que existem muitos desafios e a gente precisa estar preparado para isso. E como a gente vai agir nesses momentos? O trabalho com as sombras ajuda a gente nisso, nesses momentos difíceis. Então, há muita sabedoria nesse momento, porque as nossas sombras é aquilo que a gente nega, é aquilo que a gente quer jogar para debaixo do tapete, aquilo que a gente não admite para a gente mesmo, que a gente tem medo. Então, o trabalho com as sombras, quando você se propõe a fazer, tá? É preciso fazer com consciência. A noite escura da alma, ela se apresenta sem a gente esperar, sem a gente querer, né? Ele vai se apresentar, você querendo ou não, em determinado momento da sua vida. Então, é bom estar preparado. Quando você tem consciência disso, e você tem consciência desse trabalho com as sombras, desses processos, passa-se mais rápido por esses momentos de escuridão, né, de desesperança, de desassossego. Por quê? Porque os deuses negros e as deusas negras, eles vão retirar tudo isso debaixo do tapete. Eles vão retirar tudo aquilo que está guardado dentro de nós, até inconscientemente. Então, é um trabalho que você precisa se voltar com consciência. Você precisa querer fazer esse trabalho e precisa suportar as consequências, porque não é fácil, é desafiador. Imagina você admitir para você ali todas as suas limitações, os seus medos, e você ter que enfrentar tudo aquilo que você jogou para debaixo do tapete, que você não enxergava por omissão sua, tá? É muito desafiador, é muito difícil, mas quando você faz essa entrega, que você se prepara para encarar essas sombras, é muito gratificante. É muito bonito até. Por exemplo, se eu tenho limitações com relação à espiritualidade, né? Se eu tenho certos medos, se eu tenho certos preconceitos e eu quero que aquilo seja arrancado de mim, porque eu quero trilhar um caminho diferente, porque eu quero seguir à frente, expandir a minha consciência, mas isso me impede por conta do medo. O que é que um trabalho com as sombras vai fazer com você? A divindade ali que você vai escolher para fazer esse trabalho vai te colocar de frente com as tuas sombras, com esses seus medos. Mas é para você enfrentar? Não. É para você olhar de frente, conversar com essas sombras, fazer as pazes com as sombras, entender que aquela sombra, ela faz parte de você, que ela não precisa ser escondida, que ela não precisa ser colocada para debaixo do tapete, e você vai integrar, né? Você vai aprender a conviver com essa sombra. Então, quando você aprende a conviver, a sombra não te causa mais medo. Ela diminui de tamanho, ela fica visível, mas você consegue controlar, você consegue dominar. Enquanto que, se você esconde para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde essa sombra pode aparecer de maneira descontrolada. Então, por isso que a gente tem que enfrentar as nossas sombras.
E falei da espiritualidade, mas, por exemplo, se você tem sentimentos que você se envergonha, por exemplo, você admitir para você mesma que você tem uma dependência emocional, que você é uma pessoa extremamente ciumenta, ou que você não sabe amar e você admite isso para você mesma e você se envergonha de ser assim, o trabalho com as sombras pode te ajudar a encontrar aí esse equilíbrio, sabe? Sentimentos feios como inveja, arrogância, ignorância, que não são sentimentos ruins, são sentimentos que, se descontrolados, eles vão nos trazer malefícios, vão nos prejudicar. Nós somos seres duais, tá? A gente está sempre ali entre luz e sombras, mas a gente não pode ficar na dualidade. O que é a dualidade? É você rotular as coisas como bom e ruim. A luz é boa e a escuridão é ruim. As trevas são ruins. E não é. A luz demais, se você procura somente a luz estar ali numa zona de conforto, entorpecida, você acaba ficando cego. Você acaba se ofuscando por tanta luz que você busca. A gente vê muito nessas manifestações de hoje em dia, as pessoas gratiluz, as pessoas gratitude, que não, quando sente uma energia um pouco mais densa, já corre para tomar um banho, já corre para fazer uma defumação, não sente primeiro. Às vezes, esse desconforto físico quer te ensinar alguma coisa, quer te mostrar alguma coisa, né? Então, precisa ter esse jogo de cintura, sair da dualidade. Assim como as trevas, elas não são não é uma coisa ruim. É uma questão, é um momento que pode não, te traz muita sabedoria e o autoconhecimento. Quando você se conhece tão profundamente, você conhecer a sua parte, entre aspas, boa, as suas virtudes e os seus defeitos, né? Então, conhecer você profundamente, né, te traz equilíbrio, faz você conviver melhor em sociedade, se relacionar melhor com as pessoas, conquistar mais as coisas. Então, o trabalho com as sombras, ele é muito enriquecedor. Então, é um momento, as trevas, elas não podem ser ignoradas. Tem até uma analogia, por exemplo, quando a gente entra num quarto totalmente escuro, que você entra no quarto totalmente escuro, você não vê nada, né? Não tem luz, tá tudo escuro. Então você não enxerga nada, você se desespera, fica buscando ver alguma coisa. Mas com o passar do tempo, dos minutos, ali alguns minutos, que você se acalma, a sua visão começa a enxergar ali uma cadeira que está ali naquela escuridão, um móvel, uma roupa que está ali no cabide. Então, mesmo em meio a toda aquela escuridão, quando você acalma a sua mente, você começa a enxergar, mesmo estando tudo escuro. Então, é esse o trabalho com as sombras. As pessoas buscam muito a luz, mas a gente tem que lembrar que o início de tudo era escuridão, né? Era o abismo profundo, era a escuridão. E depois que foi surgindo a luz. Então, não tem como você querer a luz verdadeira, sem antes passar por esses processos, tá? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É desafiador, é doloroso, porque cada pessoa tem sua configuração de vida, cada pessoa tem as suas dores, os seus traumas, aquilo que se envergonha, ali as suas limitações, e você não quer mostrar para ninguém. É claro, a gente quer mostrar as nossas virtudes, a nossa parte bonita. Ninguém quer sair por aí falando dos seus defeitos, né? E por que é tão dolorido? Porque são coisas que podem estar tão profundamente enraizadas que a gente nem se dá conta. Então, às vezes você tem um comportamento, às vezes você tem uma mania, uma crença ali que você acredita fervorosamente e, enfim, uma maneira de agir, de se expressar, que tem um fundo ali, que às vezes está tão escondido lá no seu inconsciente, e o trabalho com as sombras faz vir tudo à tona. O trabalho com a sombra faz emergir lá de dentro todas essas dores, esses traumas, esses medos. Por isso que é doloroso. Então, assim, é um processo. Não é do dia para a noite. Não é com um único trabalho com as sombras que você vai resolver tudo, tá?
Como você vai fazer esse trabalho é absolutamente individual e pessoal. Então, mas quando a gente tem consciência disso, a gente passa melhor pela noite escura da alma. Entendeu? Que você querendo ou não, você vai passar pela noite escura da alma. E quando temos consciência, quando temos esse conhecimento do trabalho com as sombras, a noite escura da alma fica muito mais, não vou dizer que fica mais fácil, tá? Os desafios são os mesmos. Mas você consegue ver beleza nesse momento. Você entende que aquilo que você está passando é para você melhorar. Por mais que no meio de, às vezes, um desespero, ali enfrentando as sombras, você acha que aquilo nunca vai passar, mas vai passar. Quando você tem esse entendimento, você passa com mais resiliência por esses momentos de escuridão. E é transformador quando a gente passa, é recompensador, enriquecedor. E é muito bonito, porque nos transforma profundamente. Então, quando você encara de frente a sua sombra, pode ter certeza que não é que ela nunca mais vai voltar, mas você vai fazer as pazes com ela, você não vai mais sofrer por conta daquilo, porque você já conhece, você já trabalhou aquela sombra, você já integrou, você sabe como dominá-la, como controlá-la, então você vai escolher que horas você vai trazer ela mais para fora, para frente. Você vai saber deixar ela mais guardadinha, mas não é escondida, é integrada e controlada, tá? E isso também nos lembra das fases da vida, né, dos ciclos, porque nesses momentos de escuridão é comum a gente pensar assim, poxa, esse momento nunca vai acabar. Eu já passei muito por isso, por momentos que eu pensei assim, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir suportar isso, eu não vou conseguir sair dessa situação, esse momento nunca vai passar, e é desesperador. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a vida é feita de ciclos e a vida não é parada, não é estática, ela está sempre em movimentação, ciclos, né? Assim como a natureza está sempre se movimentando, mesmo que a gente não enxergue a olho nu, está sempre ali se movimentando. Então, não tem nenhuma situação ruim que vai durar para sempre, não existe. Assim como não existe nenhuma situação boa que vai durar para sempre também, uma hora vai acabar. Agora, essa situação boa, o tempo que ela vai permanecer depende de você. Assim como essa situação difícil, você pode passar por ela mais rápido ou pode demorar um pouco mais. Tudo depende de como você leva esses processos. E tendo consciência e fazendo trabalho com as sombras, passa mais rápido. Então, ter essa consciência da movimentação da vida, tá? De que um momento bom ele pode acabar, então o que é que a gente tem que fazer? Aproveitar ao máximo, tirar o máximo de proveito daquele bom momento. Então, por exemplo, se você está no meio da sua família, então aproveita ao máximo a sua família, aproveita ao máximo os seus amigos, porque inevitavelmente uma hora vai ter ali uma separação, pessoas partem, né? Às vezes você está muito feliz ali num grupo, seja na escola, seja entre amigos, seja no trabalho. Então, assim, a vida está sempre assim, mudando, né? E tem muito a ver com mudanças, porque nós naturalmente somos resistentes à mudança. Então, muitas vezes essa noite escura da alma, ela se apresenta num momento, muitas vezes não, ela se apresenta nesses momentos em que você precisa fazer uma grande mudança na sua vida. Então, esse estado de desesperança, que você não acredita mais em nada, que você se vê em desespero, ele vem te mostrar alguma coisa que você não está enxergando. E quando você não enxergar, enquanto você não enxergar com clareza e procurar enfrentar ali aquele momento, esse momento vai sempre se repetir, porque ele vai se apresentar, você vai jogar para debaixo do tapete, mas vai continuar ali, vivo. E você vai continuar ali vivenciando aquele medo, aquela sombra, aquela limitação, aquela vergonha. Enquanto você não integrar, esses acontecimentos vão sempre voltar. Então, não é melhor encarar de frente? Quando a gente encara de frente, quando a gente não resiste às mudanças, os processos se tornam menos dolorosos, tá? Então, esses momentos de noite escura da alma, eles vêm para empurrar a gente para frente. Então, até nesse momento difícil, tem muita beleza. Porque pode perguntar para as pessoas que já passaram por isso.
nesse momento de mais desafio, de maior escuridão, de maior desesperança e desassossego, é o momento que você vai de encontro a você mesma. Você tá perdido, totalmente perdido. E quando você toma consciência e você vai trabalhando essas sombras, você se reconhece, você volta para si, você sai disso mais forte, mais maduro, com a mente mais expandida. Então, olha só como é um trabalho importante, como agrega também nas nossas práticas, né? Porque isso traz o autoconhecimento que a gente tanto precisa para lidar com as energias, para lidar com as nossas ritualísticas, com o nosso sagrado, com os nossos processos. A gente compreende melhor até o que o sagrado quer nos falar, uma mensagem de uma entidade, de uma divindade, né? Uma mensagem do outro lado. Então, é um conjunto de coisas ali, de fatores e de processos que ajuda a gente a ir para frente, expandir essa consciência, né, e adquirir maturidade e autonomia espiritual. Bom, falei um pouquinho sobre as sombras, né, que é esse processo de trabalho com as sombras e de noite escura da alma que é tão importante. Espero que vocês tenham gostado.